Pessoal, uma coisa é fato. A CPI do INSS ainda vai estar muito o que falar, mas muito mesmo. É fato que o Lula perdeu a presidência. Perdeu também a relatoria. Os senadores, que já contavam com a relatoria, a presidência e alguns outros do espectro do PT, disseram que se dane o Lula. Não articulou, deixou a oposição ganhar, não somos nós que vamos defender o PT que se vire. Por exemplo, o Omar Aziz e o Renan Calheiros falaram isso. Agora, mais um presente para a oposição contra o Lula. Pois é, o relatório de um processo que foi impetrado pelo PT lá no STF caiu na mão do ministro Dias Toffoli. O Dias Toffoli disse que não caberia a ele julgar esse processo, pediu para redistribuir. Todo mundo contava que ia cair na mão de quem? Do Moraes. Mas na redistribuição caiu na mão do André Mendonça. A oposição delirou com isso e o governo ficou desesperado. Dá uma olhada, agora o André Mendonça falou: CPI, vocês estão investigando aí quem roubou os velhinhos, quem roubou os aposentados? Tá aqui, ó. Tô entregando o processo para vocês. Vê o nome dos deputados e senadores que estão aí e me diz quem foi. Rapaz, não tá fácil não para eles. O André Mendonça libera investigações de fraudes no INSS para a CPMI do Congresso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o André Mendonça, ele anunciou que deve liberar acesso a investigações sobre fraudes do Instituto Nacional de Seguro Social para a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o caso no Congresso. A decisão foi comunicada após reunião com o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, que é do Podemos, de Minas Gerais, e o relator, deputado Alfredo Gaspar, que disse que não vai nem aceitar eles tirarem o irmão do Lula dali, não, querem ouvir todo mundo. Na quarta-feira, dia 27 de agosto, segundo os parlamentares, o STF compartilhará documentos que não sejam sigilosos e que não estejam sob investigação ativa da Polícia Federal, com o objetivo de tornar públicas as informações em até 2 meses. A redistribuição do caso para André Mendonça ocorreu após o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, questionar a relatoria anterior do ministro Dias Toffoli, que centralizava todas as investigações desde julho de 2025. Ou seja, resumindo aqui, vai ficar feio. Por quê? Porque esse processo do INSS, o Lula tentou jogar a responsabilidade para cima do Bolsonaro. Falou que a culpa era do Bolsonaro. Não convenceu. Com muito custo, conseguiram fazer a CPI do INSS. Conseguiram montar. O Lula achou que ia dominar a CPI e ia ter a diretoria, a presidência e o relator. Perdeu os dois. Achou que ia estar na mão do seu amigo, do Dias Toffoli. Ou amigo do pai, não sei. Do seu amigo, do Dias Toffoli. Mas perdeu. Foi pro Mendonça. Meu amigo, agora é só sentar e esperar para ver o estrago que a oposição vai fazer com essa relatoria na mão. Pode até não dar em nada, mas que vai revelar muita coisa para muita gente. Isso vai. Vai sim. Vamos lá. Eu lembro do Jamil Chad dizendo o seguinte: o Brasil precisava ser sabotado pelos diplomatas do Itamaraty porque o Bolsonaro envergonhava o Brasil. Agora, o Lula acaba de tomar mais um toco. Nem a esquerda do mundo está respeitando mais o Lula. Olha só, matéria do Pleno News. O México descarta realizar o Tratado de Livre Comércio com o Brasil. O governo do México descartou nesta quinta-feira a assinatura de um tratado de livre comércio com o Brasil, semelhante ao que mantém com os Estados Unidos. Afirmou que, no máximo, vai apostar num acordo de complementaridade com temas como comércio e acordos de cooperação com o Brasil. Ou seja, resumindo, o México não está nem um pouquinho disposto a comprar briga com os Estados Unidos para poder ajudar o Brasil. O jornal Metrópolis também discutiu isso aqui, né? O presidente do México disse que não pensa em acordo de livre comércio com o Brasil. Acompanha aqui a matéria comigo aqui, um trechinho, né, da fala aqui do ministro da Economia e da própria Sheinbaum, falando que não tem acordo nenhum. ¿Ha planteado la posibilidad de firmar un acuerdo comercial como el que se tiene con Estados Unidos y Canadá?
foi pensado em firmar um acordo comercial com o Brasil como o que tem com os Estados Unidos e Canadá? No, no sería el objetivo. Objetivo, não, esse não é o objetivo. ¿Hay algún Tenemos acuerdos de complementariedad. Lo que haremos es tratar de actualizarlos. O máximo que a gente tem é acordo de complemento, né? Acordo complementar, e a gente só quer atualizar isso. Que se firmaron hace más de 20 años. Porque eles já foram firmados há mais de 20 anos. Pero no estamos planteándonos un acuerdo de libre comercio en este momento. Mas não estamos tentando um acordo de livre comércio nesse momento. Es un acuerdo de complementariedad. Brasil produce y tiene tecnología en ciertas áreas. É um acordo complementar, o Brasil produz e tem tecnologias em algumas áreas. Que le interesan a México y también nosotros tenemos desarrollo en ciertas áreas que le interesan a Brasil. E são áreas de tecnologia que interessam ao México, e o México também tem algumas tecnologias que interessam ao Brasil. Então vamos fazer alguns acordos complementares. Recuerden que se reunieron los empresarios, no solamente el vicepresidente de Brasil y Relaciones Exteriores, Economía, Energía, sino también hubo reunión entre empresarios para ver si... Mas foi um encontro que teve o vice-presidente do Brasil, que é o Alckmin, que é ministro também, né? E disse que foi um acordo entre empresários, para ver se pode haver alguma complementaridade. Pode haver alguma complementariedad. Y ahí pues vamos a hacer un resumen de las reuniones que se han tenido, los Depois a gente faz um resumo das reuniões que foram feitas. acuerdos que se pueden alcanzar, pero sí, en efecto, como bien dice el secretario de Economía, no estamos pensando en un acuerdo de libre comercio. Mas como disse o secretário, a gente não pensa de forma alguma num acordo de livre comércio entre Brasil e México. Ou seja, cara, o México, numa hora dessa, ele não quer ficar fazendo acordo de livre comércio com o Brasil. Não é interessante para ele, tá? Até porque vai ficar comprando briga agora, numa hora que eles estão fazendo acordo com os Estados Unidos, estão abrindo o mercado para os Estados Unidos, vai querer comprar briga agora? Vai nada, né? Ser besta. Essa aqui, vamos ver o que você acha dessa matéria aqui. A PGR, Procuradoria-Geral da República, que acabou de ser reconduzido, você deve estar sabendo que o Paulo Gonet, e aí teve uma matéria da Isto É que diz que, graças aos bons trabalhos para pegar o Bolsonaro, a PGR está muito bem, está em lua de mel com o governo Lula e o governo Lula reconduziu o Procurador-Geral da República. Pois é. Só que agora a Procuradoria-Geral da República se posicionou contra a presença de policiais no interior da casa do Bolsonaro. Olha isso, né? Diz que basta a segurança lá fora, lá dentro não precisa não. É muita dignidade que eles dão para o Bolsonaro mesmo. A Procuradoria-Geral da República afirmou nesta sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal que não vê a necessidade de aumentar as condições de segurança no interior da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está cumprindo prisão domiciliar em Brasília. Em documento enviado ao STF, a Procuradoria-Geral da República avalia até que pode haver um aumento na fiscalização do cumprimento da prisão domiciliar com o monitoramento de câmaras da parte externa da residência, mas que não há necessidade de colocar agentes dentro, no interior da casa, como havia sugerido a Polícia Federal. Gonet afirmou que nesse momento é preciso buscar um equilíbrio entre a situação de Bolsonaro, que já é monitorado por tornozeleira eletrônica, e a Justiça, e, portanto, não vê razão para aplicar uma medida mais gravosa ao ex-presidente. Cara, isso só aconteceu porque teve uma pressão muito grande. Eram uníssonos entre advogados de direita e de esquerda, pelo menos os centrados, né? Não estou falando da esquerda radical, não. Porque a esquerda radical quer, mesmo os advogados da esquerda radical, querem paredão para o Bolsonaro, querem uma boa bala, uma boa pá, uma boa cova. É isso que eles querem. Agora, os advogados que são advogados de verdade disseram é um absurdo o que estão fazendo com o Bolsonaro. Mas por falar em Bolsonaro, parece que o Trump está doidinho para assistir, para ter um Netflix dele, chamado Julgamento de Bolsonaro. Dá uma olhada nessa matéria no centro da política. Acompanha no próximo bloco. Olha só, pessoal, no centro da política. Cada voto uma magnífica. O Trump deve aplicar a magnífica para cada ministro que votar pela condenação de Jair Bolsonaro. Acompanhe um trechinho dessa matéria.
De Brasília, o Alex Guzmão nos chama porque os Estados Unidos estão preparando uma ofensiva contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Conta pra gente que história é essa. Bom dia pra você, Alex. Bom dia, Cíntia, Patrícia, Felipe, quem nos acompanha aqui no Bora, né? E bora com essa informação exclusiva, informação apurada pelo nosso colega repórter Túlio Amâncio, aqui da Band Brasília. E de acordo com essa apuração do Túlio, os Estados Unidos já articulam, né, aplicar a lei Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal, em específico da primeira turma do STF, que votarem contra, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na realidade, que votarem pela condenação do ex-presidente, ele que é alvo dessa denúncia, juntamente com outras 7 pessoas que seriam integrantes, de acordo com as investigações da Polícia Federal e também da denúncia da Procuradoria-Geral da República, seriam responsáveis pela organização, pela coordenação da chamada trama golpista, né, nesse processo sob suposta tentativa de aplicação de golpe de Estado no Brasil. De acordo com essa apuração do Túlio Amâncio, na semana que vem, pelas redes sociais, já deve haver manifestação nesse sentido por parte do secretário de Estado Marco Rubio e também do vice dele, Christopher Landau. Ainda de acordo com a apuração do Túlio Amâncio, a AGU já articula a defesa dos ministros do Supremo Tribunal Federal com escritórios de advocacia, um escritório contratado nos Estados Unidos para fazer a defesa dos magistrados brasileiros. E também, ainda em relação às sanções dos Estados Unidos, né, além da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e também cancelamento de vistos, a gente tem a questão do tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos. O presidente Lula já autorizou o Itamaraty a iniciar o processo para eventual aplicação da lei de reciprocidade econômica. Isso significa dizer que o Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, já acionou a CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, que terá 30 dias para estudar, para analisar possíveis argumentos jurídicos que justifiquem a aplicação de sanções econômicas também por parte do Brasil contra os Estados Unidos. A gente lembra que também o Brasil não pretende deixar essa possibilidade de negociações. O presidente Lula cita, inclusive, sempre as ações do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, Comércio e Serviços. Se a CAMEX concluir que é possível, sim, a aplicação dessa lei de reciprocidade econômica, é formado um grupo no espectro também da Câmara de Comércio Exterior para analisar, junto com outros ministérios, a aplicação ou não de sanções a partir da lei brasileira de reciprocidade econômica, ou seja, já que fomos taxados em 50%, abrir a possibilidade também de ser recíproco, ou seja, taxar a importação aqui no Brasil de produtos norte-americanos. Voltamos com vocês em São Paulo. Agora você para pensar, o brasileiro tem porcaria nenhuma de poder de compra. Enquanto um Corolla usado no Brasil custa 140 mil, lá nos Estados Unidos custa 9 mil dólares. O mesmo Corolla. Agora pensa, nós já ganhamos muito menos que eles. O Trump vem, aplica a lei da reciprocidade, o Lula, só vai sacanear o brasileiro. Agora, uma coisa é certa, vai ser um evento inédito ver um presidente americano assistir um julgamento dentro, né, da Casa Branca com o filho do cara que está sendo julgado. Cara, isso vai estar nos livros de história. Para pensar. Isso vai dar filme. Sabe aqueles filmes de Hollywood? A hora que tudo isso passar, a hora que essa tempestade passar, vão ter filmes falando sobre isso, porque isso aqui, você está vivendo um filme ao vivo. Você nunca imaginou na sua vida ver uma loucura como essa. O presidente dos Estados Unidos assistindo um julgamento de um cara aqui do Brasil, quem sabe até com um míssil chamado Magnitsky apontado para o Brasil, falando: votou? Ponto. Votou de novo? Ponto. Meu amigo. O jogo tá brincadeira não. Até o UOL tá falando sobre isso. Quer ver? Vou te mostrar no próximo bloco. Pois é, né? O ponto tá tão interessante que até o UOL já falou sobre isso. Dá uma olhada aqui, ó.
escalando. O Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo acompanharão de Washington, a convite do governo Trump, o julgamento de Bolsonaro. Será que o Brasil sofrerá mais retaliações? Ou melhor, será quais retaliações virão, né? Aqui está aqui o vídeo aqui, publicado pelo Vinícius Carrion, tá? Então, citando a fonte, o Vinícius Carrion. Dá uma olhada. Hoje eles me confirmaram, ambos, que virão a Washington durante o julgamento do Jair Bolsonaro. Na quarta-feira, portanto, já no segundo dia de julgamento, o Eduardo e o Figueiredo devem chegar a Washington. Segundo o Figueiredo, foi um convite da administração Trump. E o Eduardo disse que eles vão, sim, abastecer a Casa Branca com informações sobre o desenrolar do julgamento. Mas eles se recusaram a me contar com quem que vão se encontrar, quem são as pessoas, onde estarão. O que a gente sabe é que é possível que ambos fiquem na cidade até o fim do julgamento, que está previsto aí para o dia 12. E há, de fato, uma grande tensão, Diego, porque tanto do lado dos bolsonaristas quanto do governo Lula, existe aí uma percepção de que é muito provável que tenhamos, que vejamos novas ações dos Estados Unidos em relação ao Brasil, conforme vá ficando claro aí o placar em relação ao julgamento do presidente Bolsonaro. E ele próprio, né, segundo os nossos colegas apuraram aí em Brasília, ele próprio acredita que vai ser condenado, né? Hoje eles me confirmaram. Não é que ele acredita que vai ser condenado, ele sabe que vai ser condenado, né? Todo mundo sabe, mas todo mundo sabe. Hoje, o judiciário brasileiro já não dá mais, já não faz surpresa para ninguém mais não. Todo mundo sabe o final, né, da decisão que chegará até o Bolsonaro. Próximo bloco. Acaba de sair uma denúncia grave demais na Globo, de interferência direta do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, né, em relação ao Hugo Mota. E a gente vai falar no próximo bloco sobre isso. Pessoal, dá uma olhada nessa notícia aqui. Moraes ligou para Mota para que projeto anti-STF não seja pautado. Dá uma olhada nessa matéria aqui e veja a interferência direta, como que funciona o jogo dentro de Brasília. Então, essa reunião de quarta-feira que ocorreu na residência oficial da presidência da Câmara foi muito tensa. Sadi, você sabe bem, apurou sobre essa reunião, vários momentos ali constrangedores. Inclusive, houve um momento em que o ministro Alexandre de Moraes entrou em contato com o Hugo Mota e questionou: que texto é esse que vocês estão querendo votar? Colocou o Hugo Mota contra a parede e depois o Hugo Mota se queixou com deputados de que estavam vazando esses textos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o caldo entornou na Câmara dos Deputados, o clima é complicado, o momento é difícil e o Planalto com medo disso respingar na votação do imposto de renda. Agora, antes de devolver para você, Sadi, o último diagnóstico do governo é que o Hugo Mota está completamente perdido nesse momento, que ele não está sabendo mediar, administrar as pressões à direita e à esquerda. Também é um diagnóstico muito presente ali entre deputados, entre líderes na Câmara dos Deputados, e também o entendimento de que o entorno do Mota, os líderes ali do Centrão, que estão mais próximos do presidente da casa, também não tem estofo, não tem densidade política e estratégica, né? Não tem estratégia ali no dia a dia da Câmara dos Deputados para auxiliar o Hugo Mota. Então, essa situação toda, claro, acaba preocupando o governo. Volto contigo. Uma apuração, né, Balza, de que durante a reunião ali, eles estavam no meio da discussão quando o Hugo Mota recebe essa mensagem de um integrante do Supremo, tipo, o que é isso aqui? E aí ele sai cobrando ali quem ele achou que vazou. Então, vazamento na hora, ao vivo e a cores. Mas o que me impressiona é o motivo da irritação é o vazamento, não é o conteúdo. É o teor do vazado. Mas e quem passou, não é o texto. Eles não ficam chocados com o que eles estão discutindo. Estou falando de todos, tá? Não estou falando do presidente da casa. Todos os parlamentares que defendem esse texto deveriam estar constrangidos por estarem defendendo isso. Mas eles não estão. Pelo contrário, eles querem arrumar alguém para assinar. Constrangido deveria estar a Sadi aqui em falar que, nossa, eles ficaram assustados com o vazamento. Não. O mais grave disso aqui é um integrante do Supremo Tribunal Federal ligar para exercer pressão direta
contra um integrante do Congresso Nacional. Isso aqui é que é a verdadeira aberração. É isso aqui que é o verdadeiro absurdo. É o integrante, né, do Congresso sendo coagido por um ministro. O que você está votando aí? Lembrou do que você tem aqui comigo? Nossa. Agora a gente começa a entender por que o Brasil está chegando onde está mesmo. E o duro é que existe gente que, sabe, apoia isso aí. É uma verdadeira aberração. Pessoal, dá uma olhada nessa matéria aqui, tá? O governo Lula, ele recusou entender que o crime organizado no Brasil são grupos terroristas. Dono de mercadinho, não, assuste. Dono de mercadinho é morto por facção criminosa a tiros. 200 metros de onde o dono de espetinho foi assassinado por não pagar taxa ao crime organizado. Como é que está funcionando em alguns lugares do Brasil? Tá? Como que funciona? Assim, eles chegam e eles pedem aluguel extorsivo só para você atuar naquele lugar. Você está vendendo espetinho na rua. A facção chega em você e fala, ó, a partir de hoje, todo dia tal, você vai me pagar R$3.000 para você poder vender aqui. Se você não me pagar, você não me vende aqui. E se você falar que não vai vender, já era. Acabou. Nós vamos te matar. Vamos tirar sua vida. É assim que funciona. Hoje é assim que o crime organizado atua no Brasil. E aí, esse aqui é uma vítima disso, né? Dono de mercado, só queria sustentar sua família, só queria sobreviver, só queria cuidar da sua família, e é isso que sobra para ele. O Boris Casoy fez um vídeo. Nesse vídeo, né, ele fala assim, ó, a soberania do crime organizado. Jornal do Boris Casoy. Eu sou fã desse cara. Isto é uma vergonha. Países bandidos dentro do Brasil. Mega operação revela que a imprensa denuncia há tempos a infiltração e crescimento do crime organizado em diversos setores da sociedade, inclusive no aparato estatal. Acompanhe o Jornal do Boris de segunda a sexta, ao vivo, nas 8 da manhã. Para quem não segue o Boris Casoy, Alexandre Garcia, são figuras, né? Sabe, são ícones do jornalismo brasileiro. Dá uma olhada. Foi a época de ouro que existia gente boa no jornalismo ainda. Dá uma olhada. Se bem que hoje ainda existe muita gente boa, né? Pode ser hipócrita, não. Quando você olha Constantino, quando você olha Lacombe, Ana Paula Henkel, tem muita gente boa. Cristina Grêmio, né? Mas dá uma olhada aqui. Boris Casoy. A operação contra o PCC mira Faria Lima e setor de combustíveis. Ninguém sabia disso no governo, ninguém sabia disso no Ministério da Fazenda. A operação é meritória. Mas a gente olha e tem algumas perguntas para fazer. Por que só agora? Por que se deixou chegar até esse nível? Quem se omitiu? Quem ajudou o PCC? Quem é que não percebeu o nível de infiltração que a imprensa, inclusive nós, denunciamos há anos? E aí veio o Lula, vão aí dizer que foi uma operação perto da eleição maravilhosa, nós e tal. Vem o Tarcísio, vai dizer também, olha, nós em São Paulo. Não é nada, é uma operação, vamos ver se é só cinematográfica. Vamos ver se ela... Eu acredito que essa operação possa dar resultados. E o Lula fica falando em soberania, não, porque nós vai combater os Estados Unidos. O Brasil não tem soberania nem dentro do país. Se tiver soberania, presidente, dê uma voltinha, não precisa ser de noite, dentro do carro, numa favela no Rio de Janeiro, que eles chamam de comunidade. Vai lá numa comunidade, qualquer uma, entra com o seu automóvel lá para ver o que acontece. Entra sem licença numa comunidade. Esse pessoal tem um país ilegal dentro do Brasil. Eu ficar falando em soberania é uma enorme bobagem, porque nós não temos soberania aqui dentro. Não temos soberania sobre nosso território.
Está lá o crime organizado. E vai aumentando. Como vai aumentando esse PCC e tal? Eles têm dinheiro, tem que fazer alguma coisa com o dinheiro, vão aplicando, recebendo mais, multiplicando. Nordeste, Norte, eu vou repetir, é uma coisa absurda. E a gente ainda vai ver mais coisas. O pior, eu tenho medo de uma frase minha mesmo. Daqui a 10 anos nós vamos ter saudades de hoje. Eles estão chegando no poder. Eu desafio o governador Tarcísio a dar uma voltinha às 9 horas da noite em volta do palácio dele, no Morumbi. Quero ver. É aí que a gente fala em soberania, em polícia, em segurança, em direitos do cidadão. Eu torço, como você, como todos nós, para que isso seja um bom começo. Aí precisa mudar a legislação, coisa que o PT não gosta. A esquerda brasileira é contra o aumento de penas, e por isso é responsável por esse crescimento do banditismo, porque o cara sabe que não vai ser punido, o cara sabe, aposta na impunidade. A maior operação contra o PCC mira Faria Lima e setor de combustível. Pois é, pessoal. Teve um comentário aqui que me chamou a atenção. Ó, temos leis mais que suficientes para prender todos por mais de 100 anos. O que não temos é vontade, é convicção. Veja a jurisprudência dos tribunais. Veja a atuação dos juízes nas audiências de custódia. Veja a atuação dos defensores e do MP. Veja o papel do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Vejam os alunos de Direito sendo doutrinados no primeiro período da faculdade. Olhem para isso. Chegarem e chegarão, né, à raiz do problema. É literalmente isso. Hoje, lá na faculdade, o professor está lá para te ensinar, né, que o bandido é uma vítima da sociedade. E hoje eu tenho vergonha, né, do curso de Direito que eu fiz, porque, sinceramente, nada mais daquilo que eu aprendi se aplica. E aquilo que eu aprendi de bom, que eu queria aplicar, hoje não tem segmento mais. Igual eu trabalho com empresas, né? Eu sou... minha especialidade é holding, offshore. Aí você vai fazer um trabalho desse e de repente você vê que não existe. Sociedade limitada, tudo é desconsideração da personalidade. Então, assim, não tem mais razão de ser, sabe? É vergonhoso. Olha aqui, PF não sabe se foragidos da mega operação contra o PCC já estão ou fora do Brasil. A mega operação dessa quinta-feira mirou a infiltração do PCC no setor de combustíveis e cumpriu apenas 6 dos 14 mandatos de prisão expedidos. Ou seja, 8 deram linha. Apesar da falta de informação sobre a localização, Rodrigues ressaltou que a PF tem capacidade para realizar uma busca global pelos alvos. Só que ninguém sabe onde ele está. Abre aspas, a Polícia Federal trabalha com toda a sua rede de parceiros, não só no Brasil, mas também no exterior. É importante lembrar que a Polícia Federal tem adidâncias em todos os países da América do Sul, tem adidâncias nos 5 continentes. Participamos do Ameripol, do Europol, da Interpol, do Afirmou, Diretopol e tudo mais pol. Não vai resolver, tá? O crime organizado hoje, né, já assim, toma conta de tudo, né? E aí, né, hoje a expectativa, né, a suspeita é de que tenha ocorrido vazamentos. Olha só, isso aqui é um trecho, né, dos caminhões que foram abandonados pelo crime organizado. Os motoristas, deram linha. E deixa eu te contar uma coisa. Talvez a maioria desses motoristas também são pais de família, não tem outra opção, não sabe o que está fazendo. Está só trabalhando. E aí, se alguém tiver que ser preso, vai ser o coitado do motorista. Porque o cabeça já deu linha. E se for pego também, sai na audiência de custódia. É isso que virou o Brasil. Então, né? Como diria, como é que é a palavra? Isto é uma vergonha. Obrigado, pessoal, pela confiança, pela credibilidade. Sempre um prazer e uma honra poder estar aqui participando de mais um editorial com vocês. A gente volta, tá? Amanhã de manhã com mais um editorial. Um grande abraço, fiquem com Deus. Eu vejo vocês na próxima. Grande abraço.